Alô, alô, alô! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui com o gato e com a voz da consciência. Que não sou uma gata. Tem um gato se esfregando no microfone, eu espero E que o um computador. cachorro. E um cachorro, é isso. Hoje tá a turma toda aqui. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Obrigado pelo sub! Obrigado! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esse aqui, peraí, esse é o Zé. A outra gatinha é a Mikasa. Aham. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos, vamos, vamos não esfregar no microfone? Vamos não? É... Gente, agora ele tá esfregando na câmera. É isso, essa é minha vida agora. Tá meio calorzinho, eu tô com o ar ligado, gente. Eu já estou. É inverno, eu já estou com o ar ligado. Então vocês imaginam a treta, né? Corta pra mim de moletom. Em casa. Tá fresquinho aí? Aqui tá quente. Aqui 16 tá. graus aqui tá frio. Ah, nossa! Não, aqui tá. Aqui o termômetro tava dizendo que tá 23 aqui dentro. Bom mesmo é que a gente tá, tipo, 20 minutos de distância uma da outra. É, funciona. Obrigado pelo sub. Obrigada pelo sub, gente. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre como que a gente pinta tons de pele. Mas antes disso, nossa, 34, não. Antes disso, eu queria dar uma explicação rapidinha sobre modos. Ah, obrigado pelo sub. Eu queria dar uma explicação rapidinha sobre modos de camada pro pessoal, porque o pessoal, principalmente pro pessoal que tá começando, modo de camada dá muito problema. Então eu queria explicar 3 dos principais modos de camada: Multiply, Screen e Overlay. Vamos lá, rapidinho? Deixa eu só abrir uma imagem aqui pra gente poder fazer uma demonstração em cima dela. E deixa eu botar. Deixa eu botar a câmera no lugar correto. Pera aí. Nós. Olha só. Essa é uma pintura de um cara chamado Tyler Jacobson, que ele é muito divo, né? E eu quero mostrar pra vocês a diferença do modo de camada. A gente vai começar com uma escalinha. Ó, a gente tá com layer em modo normal, tá? Ela vai ser uma escalinha do preto pro branco. Ó. Aí, eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Quando vocês estiverem aqui no Photoshop, tem esses grupinhos aqui, ó. Tem essas divisões por essas barrinhas, né? Como é que isso aqui funciona? Esse primeiro grupo aqui todo escurece. O principal deles, o mais usado, é o Multiply. Então você vê que aqui no Multiply, ó, a parte que era branca ficou transparente e a parte que era preta continuou preta. Ele vai escurecendo até a gente chegar no preto. Peraí, tá certo isso? Tá certo isso. Ele vai escurecendo até a gente chegar no preto. Faz sentido? E aí, a gente vai pro próximo grupo. O próximo grupo é o Screen. Esse grupinho aqui todo clareia. Então, olha só, ele todo clareia. O Screen faz o contrário do Multiply. Você vê que ele deixa o preto transparente até a gente chegar no branco. E aí, no branco, ele continua branco. Tá vendo? Então, o Screen e o Multiply, eles são opostos um do outro. Certo? E aí, a gente entra com o Overlay, que é o próximo grupinho, ó, o próximo agrupamento aqui. O Overlay, olha só o que ele faz. O que fica transparente no Overlay é o cinza 50%. Olha isso aqui. É aqui que tá transparente. Então, se você vai pro branco, ele clareia e aumenta a saturação. Se você vai pro preto, ele escurece e aumenta a saturação. E o que fica transparente é o cinza 50%. Obrigado pelo sub. Faz sentido isso aqui? Conseguem ver essa relação? Então, o que o overlay faz é que ele costuma aumentar a saturação das coisas. Se você colocar uma cor bem saturada, ele vai adicionar aquela cor e vai aumentar a saturação do que tá embaixo, ó. Se você colocar cinza 50%, ele fica transparente. Obrigado pelo sub. Nossa, gente, obrigado pelos subs. Fez sentido isso aqui? Eu acho que vai ser uma explicação boa pro pessoal que tá começando, que tava rolando muita pergunta sobre essas coisas de modo de layer, sabe? Então lembra disso. Primeiro grupinho aqui escurece,
O segundo grupinho clareia. E o terceiro, o que ele faz é um pouquinho das duas coisas com o cinza 50% que fica transparente. Nossa, obrigado pelo sub, gente. Obrigado. Obrigado pelo sub. Então, bora. Hoje eu queria falar com vocês a respeito da gente pintar tons de pele, né? E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Eu vou fazer algumas teorias malucas aqui, então eu peço um pouquinho de paciência pra ver se tudo vai fazer sentido. Certo? Tem duas coisas que eu preciso falar pra gente começar a sessão de hoje. Assim que eu terminar a explicação, a gente abre perguntas e respostas, certo? Então, primeira coisa que eu preciso falar com vocês, a gente já tinha comentado... Nossa, obrigado pelo sub. A gente já tinha comentado sobre isso numa outra live, mas eu vou falar rapidinho aqui. Existe uma propriedade da pele chamada Subsurface Scattering, né? SSS. Sub, gente. Obrigado pelo sub, vocês são amores, obrigado. Tem uma propriedade da pele, né? Chamada Subsurface Scattering, SSS. Quem chama ela desse jeito é o pessoal do 3D, o pessoal que faz render 3D. Obrigado pelo sub. Obrigadíssimo pelo sub, gente. O que isso aqui faz, né? O que acontece com a pele? Vocês estão vendo que quando a gente coloca atrás de uma fonte de luz bem clara, vocês estão vendo esse vermelho que se forma aqui, ó? Isso aqui? Isso aqui é a pele, é a luz entrando pela pele e se difundindo. Ela entra na pele, ela filtra, né? Então ela fica avermelhada e aí ela espalha. Subsurface Scattering significa isso. Ele entra na superfície, subsurface, e scatters. Scatter é espalhar. Então, como ele está filtrado pelo tom da pele, ele costuma ficar avermelhado. Aqui nessa foto tá dando para ver bem o efeito, como que ele acontece, né? Eu quero que vocês entendam que isso aqui está acontecendo o tempo todo, só é bem mais sutil. Então isso aqui leva àquele efeito que a gente já tinha visto, que quando você vai sombrear a pele, a gente faz aquela beiradinha de saturação. Deixa eu mostrar. Tu pode te centralizar um pouquinho mais. Posso, peraí. Como é que eu tô pra qual lado? Peraí. Aqui Tem assim? que botar um pouquinho mais pra esquerda, que no caso é a direita. Isso, assim? Perfeito. Aê, arrasou, agora sim. Pronto. Nós. Pera. Então, como é que vai ficar isso aqui? Quando a gente vai sombrear um tom de pele, a gente começa com os nossos tons mais neutros, né? E aí a gente pega e bota a sombra. Mas se a gente fizer só isso aqui, a gente só pegar e colocar a sombra, não vai ficar parecido com pele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse princípio do Subsurface Scattering pra gente pegar... Deixa eu botar um brilhinho aqui pra nós, né? A gente vai pegar na transição entre a luz e a sombra e a gente vai deixar um pouco mais vermelho e um pouco mais saturado. Ó. Olha como é que instantaneamente começa a aparecer mais pele só porque a gente fez essa transiçãozinha. Então, existe essa... O pessoal chama isso aqui de vários jeitos. Existe essa variação de saturação que acontece na pele, certo? O pessoal tem vários nomes para isso aqui. Tem pessoal que chama de Terminator de saturação, tem pessoal que chama de Rim Light de saturação, Subsurface Scattering, tem vários nomes. Mas o importante é a gente entender que esse efeito acontece, tá? Ele vai acontecer independente do tom de pele, tá? Não é só com pele clara, não é só com pele escura. Ele acontece com todo o material que tem qualquer grau de translucência. Qualquer material que a luz entra e é absorvida e espalha por dentro, isso chama-se translucência, vai acontecer esse efeito. Certo? Aí, tá, esse é o primeiro efeito que eu queria falar com vocês, o tal do Subsurface Scattering, né? Deixa eu anotar aqui, a gente tá falando do Subsurface Scattering. A outra coisa que vocês precisam estar ligados é o seguinte, ó. Quando a gente for pintar a pele ela não é uniforme. Não é só você pegar um tom base e espalhar na pintura inteira e achar que a pintura vai dar certo. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê em pintura iniciante, quando o pessoal tenta pintar tom de pele com um tom só, tá? Então,
existe essa orientação aqui, que a gente tem zonas de cor no nosso rosto. O que isso significa? Obrigado pelo sub. O que isso significa? Significa que na parte da testa, a nossa pele tende a ser um pouquinho mais amarelada. Ela tende a ser um pouquinho mais puxada para o amarelo. Quando a gente passa para o nariz e bochecha, tende um pouquinho mais para o vermelho laranja mais saturado, tá? E quando a gente passa para o queixo, ele tende a ser um pouco mais acinzentado, principalmente se você tiver barba. Se você tiver barba, vai ficar bem acinzentado. Esse acinzentado pode ser representado com azul, ele pode ser representado com verde, e aí entra a nosso círculo cromático. Por que esse acinzentado é representado com azul e com verde? Porque eles são as cores opostas dos nossos tons de pele. Então, se você vai em direção ao azul e o verde, você passa pelo cinza. Então, isso deixa a região acinzentada, tá? Não é pra gente esquecer isso aqui. A gente está pintando um tom de pele que ele começa mais aqui no meio, se ele passou pela região que fica mais avermelhada, a nossa cor vai nessa direção. Se ele vai passar pela região onde ele fica mais azulado, a cor vai para essa direção. E eu quero que vocês vejam isso acontecendo nas fotos agora, para a gente entender que isso aqui acontece realmente, tá? Então vamos lá. A primeira foto que eu tenho aqui é essa aqui. Repara só como é que a gente tem diferenças de tons. É sutil, tá, galera? Todo esse efeito que a gente está comentando, eles são efeitos bem sutis, tá? Mas eu quero que vocês percebam, principalmente aqui do lado e aqui na caixinha de cor, como que essa cor vai andar dentro do círculo cromático. Então, olha lá. Quando a gente começa aqui, a gente começa numa região bem alaranjada da pele. Ó. À medida que a gente passa pra cá, a gente vai passar para um pouco mais a vermelho. Tá vendo a diferença que dá ali do lado? Tá vendo como é que o ponteiro vai em direção ao vermelho? E quando a gente passar aqui para baixo, a gente vai em direção ao cinza. Que o de cinza tá indo em direção ao azul. Então, olha a diferença desse tom aqui para esse tom aqui. Olha como é que ele é mais acinzentado. Ó, aqui, pra gente passar o tom pra cá. Ó, o tom pra cá. Faz sentido? Eu quero que vocês vejam isso acontecendo em várias pessoas, em vários tons de pele, que hoje a gente vai analisar um bocado disso aqui. Essa foto tá interessante, porque a gente consegue ver o subsurface scattering aqui. Olha só, aqui nessa região, olha o negócio o rim de saturação que a gente comentou. Olha como é que essa parte é mais saturadinha, ela tem mais laranja, tá vendo? E aí a gente vai fazer a mesma leitura aqui, ó. Vamos lá, a gente vai começar aqui, um pouquinho mais amarelo, a gente passa pra cá. Ela fica um pouquinho mais rosa. É sutil, galera, é sempre sutil, tá? E a gente passa pra cá, fica um pouquinho mais acinzentado. O acinzentado é realmente mais marcado no pessoal que tem barba, sabe? Mas o importante é saber que essa variação acontece. Tranquilo? Bora lá, bora mais um exemplo. Eu gosto muito dessas variações de cores. Isso aqui dá uns efeitos bem legais. Ó, vamos lá, mais amarelinho, bem próximo do amarelo. A gente desce aqui, a gente vai mais em direção ao vermelho, ó. E a gente desce aqui, vamos mais em direção ao cinza. Ó. E aí a gente tem subsurface scattering nessa região toda. Repara só como é que a gente tem aqui, ó. Olha a transição avermelhada aqui, ó. Olha que massa. Olha a transição avermelhada aqui, ó. Certo? Isso aqui não acontece só no rosto, tá, galera? Então, eu quero que a gente olhe alguns outros exemplos disso aqui acontecendo em outras regiões do corpo. Essa foto aqui, ela tá excelente porque ela tá com bem pouco tratamento. Então, olha só as diferenças de cor que a gente tem, né? Primeiro que a gente tem na testa, né, o tom mais amareladinho. A gente desce aqui, ele tá mais avermelhadinho. Em volta do olho tem um pouco mais de cinza, então ele parece mais azulado, ó. A gente desce aqui, a gente tá com mais azulado de novo, ó, né? E aí, olha só, olha como é que a ponta do dedo é super avermelhada também, ó. Olha como é que a gente tem uma diferença de cor entre essa parte da mão aqui e a parte da ponta dos dedos, ó.
Olha a diferença de cor. Olha que notável. Não é só sombra e luz, é diferença no tom da pele. Olha como é que o cotovelo é mais avermelhado do que o resto da pele que tá logo perto. Ó. Olha como é que isso aqui é. Olha como é que o outro cotovelo também tá mais rosinha. Olha aqui perto da axila. Olha como é que fica mais amarelado. Se eu pudesse mostrar modelos nus, você ia ver que perto do mamilo também muda bastante a cor do tom da pele. Esse eu vou pedir para vocês olharem por conta. Mas é só pra gente perceber que existem várias variações de tom de pele. Então, quando a gente for pintar pele, a gente precisa capturar todas essas transições, certo? Na semana passada, a gente estava fazendo um estudo dessa peça aqui, ó. E essa é uma das peças que eu gosto muito de estudar porque ela tem todas aquelas variações que a gente comentou de forma sutil, mas presente. É bem fácil de observar elas. Então a gente começa com a pele mais amarelada na testa, a gente passa pelo vermelho na bochecha. Olha a diferença, olha que massa. E a gente vem pro mais acinzentado no queixo. E aí a gente tem o azul em volta do olho. E a gente tem o subsurface scattering nas regiões em que a gente está vendo as transições de sombra e luz. Olha como é que essa orelha tá vermelhinha. Olha que massa. Olha que super vermelho essa sombra dessa orelha. Olha que super vermelho o cantinho do nariz, ó. Isso é tudo subsurface scattering, que era o que a gente estava fazendo. Então, quando vocês forem pintar tons de pele, é importantíssimo que a gente faça essa variação de cores. Que a gente navegue toda essa riqueza de cores e de saturação para a gente ficar com um efeito melhor. Para a gente ficar com um efeito mais acreditável. Certo? Deixa eu começar a fechar essa bagunça aqui. Eu vou pintar, eu vou fazer uma demonstração pro pessoal aqui em que eu vou tentar pegar a variação de pele. Essa aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar essa bagunça. Nós. Vamos nós. Pode abrir pra pergunta já? Pode, pois é. Se o pessoal tiver alguma pergunta, agora estamos no momento. Um pouquinho mais acinzentado. Tentem se manter no tema. Tentem se manter no tema, por favor, para a gente ter bastante material arquivado durante o vídeo. Obrigada pelo sub, gente. Vai que a sua pergunta vira um corte. Já pensou você ficar famoso no TikTok? Ficar famoso nos Instagramers. Mas eu quero saber se vocês têm dificuldade em fazer esse tipo de efeito. Eu quero saber se isso aqui fez sentido. Deem feedback pra nós. Sula, como eu posso aplicar as texturas nas minhas pinturas e largar de depender do airbrush para sombra e luz e outros efeitos? Ah, olha só. Textura é uma coisa que a gente precisa abraçar. A primeira coisa que você precisa fazer para abrir mão do airbrush é começar a usar o pincel um pouquinho mais duro. Tenta se acostumar quando você for sombrear com esse pincel mais duro aqui, ó. Ele vai fazer um pouquinho de ruído. Tenta se acostumar um pouco com esse ruído, sabe? Que ele vai te facilitar quando você for passar pelo pincel texturizado. Mas faz uns estudos do Sargent, por exemplo. Faz uns estudos dos grandes mestres que usavam bastante textura, que vocês vão achar um mar de referências muito bons para você começar a explorar a textura no trabalho de vocês. Eu gosto muito do pessoal que faz trabalho mais Lost Edges, né? Então eu vou botar 2 nomes aí na roda para vocês verem fazer estudo com textura. O primeiro é um cara chamado Jeremy Mann. Deixa eu botar o nome dele no chat, pera aí. E o segundo é. Jeremy Mann, quem era o outro? Ah! Zhao Mingwu. Uhum. Zhao Mingwu são 2 artistas. Zhao Mingwu e Jeremy Mann são 2 artistas que usam textura estupidamente bem.
Então dá uma olhada no trabalho deles e tenta fazer uns estudos. Vê se isso começa a fazer mais sentido à medida que você for tentando aplicar a textura no seu trabalho. Porque a gente tem que acostumar. Quando a gente sai do aerógrafo, a gente está muito acostumado com fazer tudo 100% lambido. E aí você pega umas texturas e nada faz sentido. Vai precisar acostumar. Bora, o que mais? Só um pouquinho, tô juntando as perguntas aqui. Aham. Sula, e pra pintar pele maluca, tipo roxo, verde, etc., como faz? Ah, excelente pergunta. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui tem um exemplo. Pro pessoal que tem bingo aí da live, estamos aqui no nosso exemplo de sempre. Olha só. Vocês lembram quando eu tava com o círculo cromático aberto que a gente fez uma espécie de mapa de como que a gente navegava isso aqui? Então, vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui um instante. A gente começa com a pele um pouco mais amarela, né? A gente começa com a pele um pouco mais aqui. A gente desce para a pele um pouquinho mais vermelha. E aí a gente desce pro azul, pro acinzentado. A gente passa mais pelo meio ali, né? Entre o cinza e o verde. Você está vendo que isso forma um caminhozinho? A gente começa de um lado, passa pro outro e passa em direção ao cinza? Se vocês pegarem umas peles iluminadas por cores malucas ou peles mais coloridas, vocês vão ver que o caminho é o mesmo. Olha só, a gente começa aqui, a gente vai descer em direção ao vermelho. Agora, tá, que a gente mudou do lado do círculo cromático, o vermelho tá mais perto aqui nessa direção do que nessa, tá, galera? Então a gente começa aqui, que a gente tá bem próximo do amarelo, a gente vai descer pro vermelho, que é em direção ao azul nesse caso, ó. E aí a gente perde a saturação aqui embaixo. É o mesmo caminho. Você está vendo? Ó, a gente chega a passar pro verde, ó. De tão dessaturado que fica. Ó. É o mesmo caminho que a gente faz. A gente faz. É como se a gente pegasse esse caminho aqui agora e fizesse assim com ele, ó. A gente começa no roxo, desce pro azul e passa em direção ao cinza. Faz sentido? O importante é a gente fazer esse caminho no círculo cromático. Então você vai pintar a pele verde, não tenha medo de fazer alguma coisa tipo isso aqui, ó. Começa no verde mais amarelado, desce para um verde mais alaranjado e vai em direção ao cinza. Faz sentido? Nós. Sula, eu espero. Sula, como ficam as diferenças para a pele negra? Então, um dos motivos pelo qual eu tô pintando pele negra é exatamente isso aqui. A pele negra, por ela ser mais escura, ela é mais reflexiva. Então ela pega mais cor refletida. Quando você tem uma série da Netflix chamada Dear White People, Cara Gente Branca. Essa série tem um trabalho de iluminação fantástico. Ela usa luz colorida muito, muito bem. E aí você pega esses tons de pele e você vê como é que você consegue iluminar pele negra de uma forma muito interessante usando essas luzes coloridas. A série inteira tem uma direção de arte muito interessante por causa desse uso de luz colorida. Então, a diferença de você trabalhar com pele escura é isso. O tonal dela é mais baixo, mas ela vai ter as mesmas variações de cores que a gente viu nos tons brancos. Faz sentido? O importante é ter a variação de cor. Ó, eu comecei aqui, eu tô blocando o tom de pele base, né? Agora, a próxima parte que eu vou fazer, igual quando a gente estava fazendo o outro estudo, é a gente começar a fazer as variações de cores e começar a trazer um pouco dessa variação de saturação e de cor para o nosso trabalho na pele aqui. Vamos lá. Aqui é um pouquinho mais vermelho. Olha só como é que a gente dá essa variadinha na cor. Olha como é que já deixa toda a região mais com cara de pele, ó.
A gente vai trazer aqui um avermelhado um pouco mais acinzentado. Pode passar a próxima pergunta. Posso? Aham. Sula, quando você fez aquela aula de grayscale para cores, você falou que usa bastante artes profissionais. Mas como você usa do preto e branco nessas variações e principalmente para artes profissionais onde precisa ter coisas separadas em camadas referente à pele? Olha, normalmente, tá? Quando eu preciso ter coisa separada em camada, não significa que as minhas camadas de pintura vão ser integres. Normalmente o que você separa em camada é tipo o personagem solto do fundo. Se o personagem tiver alguma coisa que vai ser efeito especial, tipo, ele tem uma tatuagem que brilha, que vai ser animada depois. Aí essa tatuagem ela é entregue separada. Então eu não preciso entregar as minhas camadas de pintura abertas. Minhas camadas de pintura são minhas. O que é uma coisa que ajuda bastante. Dito isso, o que eu faço muito da variação de cor quando eu estou trabalhando com técnica de colorização, né, com técnica de preto e branco, é a gente começar na camada de color, já começar a colocar uma variação de cor, mas eu coloco muito mesmo no overlay. Quando eu começo a colocar o overlay, soft light é onde eu começo a fazer mais dessa variação de cor, sabe? É onde ela aparece bem hardcore mesmo. Vamos lá. Aqui é um pouquinho mais rosinha, ó. E aí a gente tem que pegar a cor do lábio. A cor do lábio é bem magenta. Posso passar a próxima? Pode passar. Ai, meu Deus. O chat fica perguntando. Sula, sempre vejo dicas falando sobre ser importante mudar a matiz da sombra da pele para um tom mais saturado. Isso. Mas minhas sombras acabam ficando sempre muito vermelhas. Tem alguma dica? Tenta, em vez de mudar a saturação da sombra inteira, mudar só o início, só essa transição da sombra que a gente está comentando. Sabe? Quando a gente faz. Você tá vendo essa sombra projetada aqui embaixo do pescoço? Ó. Ela não precisa ser super saturada. Ela pode ser. Ela vai ser escura, que ela tá bem escura na referência. Mas ela não precisa ser super saturada. A gente pode tirar um pouquinho de saturação dela. A saturação vai aparecer antes dela. Ó. Vem aqui e a gente coloca um pouquinho de saturação. Essa diferença, essa navegação na saturação que dá o efeito interessante pra gente. Faz sentido? Eu quero um pouquinho mais. Isso. Um pouquinho aqui. Então, o importante, na hora que você estiver pintando mesmo, é fazer essa variação de saturação. Não é pintar a sombra inteira de uma cor só. Faz a variação de saturação que o efeito vai ficar melhor, ele vai ficar mais acreditável. Pode passar para a próxima. Posso. Uhum. Sula, por que fazer pele mais saturada é mais difícil do que pele com cores mais frias? Porque a gente Opa, perde. É porque achei a mais gente. fácil. É porque a gente perde controle da saturação muito fácil. Saturação é uma coisa extremamente fácil da gente perder controle. E quanto mais saturado fica, mais tem chance de ficar meio desenho animado, sabe? Então, quando você estiver pintando, tem que ter a variação de saturação, tem que ter uns pontos altos de saturação, mas não pode ficar demais, senão ela vai começar a ficar muito estilizada. Vai começar a ficar Hearthstone, sabe? Então, essa é uma das dificuldades, eu acho. Eu quero. Esse tom de luz, ele é extremamente frio. Deixa eu fazer mais um pouquinho dessa variação aqui. Isso aqui é um pouquinho mais amarelo ainda. Para a gente poder entrar com a luz fria e começar a dar contraste com o que a gente está vendo. Posso passar a próxima? Pode, vai fundo.
Sula, sempre que estava pintando pele, eu notava justamente isso, que não tinha variação na pele, era simplesmente o mesmo tom, só que mais frio ou saturado. E essas explicações me deram aquela ajuda ou algo tipo, eu já tinha ouvido, mas não tinha entendido. Então gostaria de saber, como pratico isso sem deixar minhas pinturas virarem uma bagunça de tons? Olha, a minha recomendação é pega uma foto em que você consegue enxergar essas variações, faz um estudo. E aí você vai usar a paleta que você chegou nesse estudo para você fazer uma imagem de imaginação. Tenta chegar no mesmo grau de variação que você teve no estudo na sua imagem de imaginação, sabe? Tenta dar o mesmo nível de variação, mas com uma paleta que você chegou no estudo antes. Costuma ser um dos jeitos mais tranquilos da gente absorver esse conceito. Uhum. Eu tô com medo de botar a luz. Vamos lá, Sula, vamos colocar a luz. Sula, como isso se aplica a uma pintura mais cel-shaded? Como isso pode ajudar quem gosta de pintar assim? Então, no cel shade, o que eu vejo muito é o pessoal fazer umas pequenas variações na base, na tom base. Aí vai depender muito do estilo que você tá usando, do estilo que você tá. É mais aqui, né? É mais aqui. Ele é mais vermelho de saturado. Isso vai depender muito do estilo de cel shading que você tá usando. Tem gente que vai só colocar um overlay com um pincel macio. Tem gente, por exemplo, Nate Stevenson, que fez She-Ra, que fez Nimona, fazia uma área coloridinha, fazia sabe, bochechinha vermelha marcadinha. Ficava bonitinho. Então depende do estilo de cel shading que você tá procurando. Mas, se você conseguir introduzir um pouquinho dessa variação de cor, vai ficar interessante. Sabe? Tenta introduzir ela do jeito que você introduz as outras variações de cor na sua pintura. Se você coloca um overlay por cima de tudo, bota um overlay por cima da pele. Se você faz tudo blocadão, faz o rim de saturação, faz a transição de saturação blocadão também. Vai dar um resultado massa. Vocês com certeza já viram artes em que a gente tá usando só cor chapada e aí a pessoa pinta a transição de pele com aquela beiradinha mais saturada e fica lindo. É isso que eles estão marcando, é isso que eles estão fazendo. Então não tenha medo de experimentar. Mas acredite, aplique em cel shading também. Bora, que mais? Sula, como que faz para deixar a mescla da pintura bem suave entre as cores do tom de pele diferente? Sempre que faço, dá para ver as pinceladas e não parece harmonioso. Precisa de mais experiência com render. Acha um pincel que vai te dar um resultado bom e tenta. É isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô tentando renderizar e fazer todas essas transições parecerem orgânicas, né? Então, encontra um pincel que funciona na sua mão, encontra um pincel que faz sentido pra você e vão praticar o render, sabe? Essa parte é importante. Deixa eu fazer esse desafio pra vocês. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a praticar, uma das coisas que me ajudou demais, tinha um fórum chamado CG Society. E o CG Society tinha uns desafios, sabe? Igual a gente tem desafio do Discord hoje em dia. Tem um board de Pinterest chamado Desafio das 100 Cabeças. Vocês querem ficar muito bons em pintar cabeças? Em pintar rosto? Pega e faz o desafio das 100 cabeças. Se dá tipo um mês pra terminar esse desafio. E pinta 100 cabeças. Procura esse board no Pinterest que você vai achar as cabecinhas, elas estão lá, numeradinhas direitinho. E pinta as 100. Dá um mês, pega e faz esse desafio. Vamos ver o que acontece. Eu vou falar com o pessoal do Discord pra gente lançar o desafio oficialmente lá no Discord e depois a gente faz feedback das cabeças finais do pessoal. Bora, que mais? Sula, eu tenho estudado pele e sempre que vou pintar retratos, eu tento deixá-los o mais realista possível. Isso é o correto ou eu deveria praticar um estilo de pintura da carreira que eu devo seguir? Olha, esse estilo mais realista possível, eu costumo chamar ele de acadêmico. Acadêmico é um jeito muito bom de praticar. Tem gente que vai viver de fazer arte o mais realista possível, que é chamado de hiperrealismo. Mas pra gente que quer trabalhar com outro estilo, esses estilos mais realistas, eles são
Eles são prática, eles são acadêmico, é a gente fazendo caligrafia mesmo, sabe? Pera aí que isso aqui tá na temperatura errada. Pera aí, é pra cá. Isso. É... Não vou dizer pra você que é ruim você tá praticando desse jeito. Não é. É muito bom. Mas você tem que praticar do jeito que você quer finalizar pro seu portfólio também. O que não pode fazer é fazer só do jeito estilizado. Porque quando a gente está lidando com pintura, se a gente deixar muito tempo de lado o acadêmico, a gente acaba estilizando e esquecendo coisas importantes do que a gente precisa praticar, do que a gente precisa passar na pintura, sabe? Então, de tempos em tempos vir e fazer um estudinho aqui costuma ser um bom hábito para a gente manter as nossas caraminholas de pintura bem alimentadas. Faz sentido? Mas não precisa ficar só no realista, não. Pode fazer o realista também. Faz o estilo, faz prática no estilo que você quer finalizar para o seu portfólio também. Sula, você tem dicas de livros teóricos sobre assuntos como subsurface scattering e pintura de pele no geral? Putz, pior que específico disso eu não vou ter, não. O que eu posso recomendar do James Gurney tem um livro chamado Color and Light, que é muito bom, em que ele vai falar um pouco a respeito de pintura de pele, ele vai falar um pouco desse efeito. E o subsurface scattering em si, ele é, como eu comentei no início, um termo que originou do 3D. Se vocês procurarem coisas do 3D, vocês vão achar uns artigos explicando que o pessoal, quando lançou a técnica do subsurface scattering, fez uns vídeos muito bons explicando o que era o efeito e como é que ele era calculado. Então, se vocês quiserem a explicação realmente técnica do que está acontecendo, vai atrás do pessoal do 3D. Procura por subsurface scattering que vocês encontram. Tem uns vídeos muito bons explicando o que como que acontece, como que é calculado, como que o pessoal fez o shader, sabe? É bem divertido. Eu não Sula. sou. Desculpa. Eu ia Tudo bem. passar a próxima. Eu não, Terminei. Fala. eu não sou do 3D, mas eu sou 100% arroz de festa e eu 100% assisto esses demos técnicos todos. Então Bom, próxima. Sula, além de utilizar esse efeito avermelhado na pele, é possível fazer esse efeito no preto e cinza ao invés da cor? Espero que a pergunta faça sentido. Como isso aqui é um efeito de saturação, ele não mexe nos valores, você não precisa marcar isso. No máximo, você vai marcar algumas áreas que são mais avermelhadas e algumas pessoas como um pouquinho mais escuras. Mas no geral não precisa. No preto e branco, essa informação some. Como isso aqui é muito mais de saturação que qualquer coisa, essa informação se perde, porque quando você tira a saturação, fica só o tonal e o tonal não está variando. A gente está variando só a saturação. Então, quando vocês estiverem trabalhando no preto e branco, não precisa preocupar com isso. Sula, tem alguma teoria em especial para pintar pele albina? Olha, que eu saiba, são os mesmos princípios que a gente está aplicando aqui, só precisa de referência. A pele albina vai ter muito mais tons azulados, né? Ela vai ter mais tons cinzas, porque por causa da falta de qualquer pigmentação. Mas dá uma olhada nas referências e faz o estudo. Vê se você consegue fazer aquele mesmo mapinha que a gente estava fazendo no círculo cromático dentro das referências de pele albina. Vê se faz sentido. Que vai ajudar bastante. Mas acho que eu não tenho nada específico para pele albina, não. Que mais? Sula, você já desenhou algum personagem de terceira idade? Qual é a lógica quando precisa desenhar as rugas? Ah, nossa, já desenhei pessoal mais velho. É, não é necessariamente lógica, é mais pegar referência mesmo. Ruga é uma daquelas coisas que varia demais da conta. Então, se você conseguir uma referência direta, ajuda demais, sabe? Não tenha medo de procurar referência para ruga. Ruga funciona. Depois que você já estudou as duas coisas, ruga funciona muito parecido com tecido. É como se a nossa pele fosse um tecido que com o tempo ela vai afrouxando de onde ela tá presa.
E aí ela começa a fazer dobra e vinco igual o tecido, sabe? Então, se você já estudou tecido, faz sentido algumas coisas que vão acontecer na dobra e você começa a prever. Mas dá uma olhada no Pinterest que tem umas referências muito boas de pessoal mais velho, sabe? Não tenha medo de procurar. Nem só de pessoa nova vive o Pinterest, não. Que mais? Vamos lá. Respondendo no chat, desculpa. Não, sem Sula, problema. eu pretendo desenvolver um estilo mais anime, mas gosto desse realismo maior como esse de pele. Teria como misturar os dois? Olha, eu sei que tem, porque tem uns artistas coreanos que já fazem isso, sabe? O que você vai fazer é que quando o rosto tiver muito anime, você vai dar um tone down no render. Pra ele ficar um pouquinho mais plano, pra não contrastar muito com o traço. Mas tem artista que já faz. Procura a referência que você encontra direitinho. Tem como fazer funcionar assim. Inclusive, é um dos meus planos malignos, pintura a óleo, fazer uns anime desse jeito. Vamos ver se algum dia eu vou conseguir fazer isso dar certo. Sula, quando pintamos personagens no escuro ou em lugar super iluminado, essa regra do amarelo-vermelho é cinza se aplica de que forma? Ela vai se aplicar do mesmo jeito, só que agora você mexeu no tonal. Quando tá com muita luz, sabe? Você vai pegar o tonal e vai jogar lá pra cima. Quando tá com bem pouca luz, você vai pegar o tonal e mexer lá pra baixo. A luz tem mais a ver com o tonal do que necessariamente com a saturação. Então, quando você mexe, quando a iluminação estoura, sabe? O que acontece é que as coisas ficam super claras. Mas você ainda pode fazer essa variação toda. O cara que eu tava mostrando aqui hoje mais cedo, o Tyler Jacobson, ele brinca muito com essa ideia de estourar a iluminação. Olha só, é essa peça aqui, ó. Você vê que ele faz todo o trabalho. Ó, olha como é que a separação tonal do fundo tá funcionando super bem. A gente tem um fundo com meio tom aqui. A gente tem o cenário, né, escuro, meio tom, e ele passa pro super claro. Mas você vê que a saturação, ela se mantém variando em tudo aqui, ó. A gente tem mais saturado aqui, tá com cinza e os amarelinhos por cima. Cinza e os amarelinhos por cima. Cinza, aqui tá mais azulado por causa da magia, e os amarelinhos eles estão aqui, ó. O que a gente fez, que a gente variou nesse caminho todo, foi só o tonal, foi só sombra e luz. Foi só com claro ou escuro as coisas são. Deixa eu lembrar isso aqui, porque eu tô falando bastante hoje. Eu quero que vocês lembrem que cor tem 3 propriedades. Ela tem a croma, que é a cor em si, né? Saturação, que é quão viva é a cor. Ela é o oposto, o cinza 50% é o oposto da cor super viva. E tonal, que tonal é quão claro ou quão escuro as coisas são, tá? Pera aí que eu falei bobagem. O croma é saturação em pintura. A gente tem a cor, saturação e a gente tem o tonal. Não esqueça que a gente tem esses 3 componentes. Então, quando eu tô falando a respeito disso, quando eu tô falando só do tonal, a gente tá falando só em variar claro e escuro. Quando a gente tá falando de saturação, a gente tá falando de variar aqui, nesse sentido, né? E quando a gente tá falando de cor, a gente tá falando do grande círculo cromático mesmo. Certo? Bora fazer. Sula, desculpa. Sula, Qual? existe regra ou macete para quando usar cor dessaturada ou é uma grande. Opa, ou é um grande depende? É um grande depende. Cor de saturada é um grande depende. Olha só. Saturação é um dos contrastes que você consegue fazer na peça. As coisas sem saturação contrastam com as coisas saturadas. Faz sentido? Isso é um dos contrastes que você tem. Você tem contraste de tonal, você tem contraste de shape, né? Coisas redondas versus coisas quadradas, curvas versus reta. E você tem contraste de saturação. Você tem contraste de temperatura. Se você está tentando deixar as cores vivas e não está ficando tão vivo, é provavelmente porque você não tem uma falta de saturação para fazer contraste na sua peça. Se você pegar e deixar toda a saturação por igual,
como se você tivesse o melhor exemplo. A Chris Petter, uma colorista de quadrinhos, uma vez fez esse pensamento, e pra mim ele foi um dos melhores exemplos. Ela fala que quando o pessoal começa a pintar, parece que a gente tá pintando com canetinha. Você quer ir no verde, a pessoa vai lá no verde, canetinha. Você quer ir em azul, vai lá no azul, canetinha. Você vai no rosa, você vai no rosa, canetinha. E aí o que acontece é que você só tá variando com claro e escuro as coisas são, você não está variando a saturação. Então você não está criando contraste. Então aprender a usar os cinzas é uma das partes muito importantes da pintura, porque as suas cores saturadas, as suas cores de realce, né? Elas vão parecer muito mais puras se elas tiverem cinza em volta delas para fazer contraste. Do mesmo jeito que quando você quer fazer uma coisa brilhante, o que você faz é que você escurece em volta, porque aí o brilhante parece mais brilhante. Então, quero que vocês comecem a pensar na saturação como uma ferramenta de contraste. Você quer que o vermelho da sua peça pareça super vermelho? Coloca todo o resto mais acinzentado, mais esverdeado. Que aí o vermelho vai parecer vermelhão, saca? Porque ele não existe sozinho, ele existe em contexto. Então você cria um bom contexto para dar contraste na sua peça. Nós! Que mais? A gente já tem uma live sobre cabelo. Eu acabei de botar o link dela no chat, ok? Não esqueçam de ver o YouTube. Beijo. Tula, você tem dica para fazer peles em ambientes escuros, como em filmes de terror, etc? Olha, o melhor jeito de você começar a pegar esse tipo de pintura de pele é fazer estudo de filme. Não tenha medo de fazer uns estudos de filme do filme de terror. Tem uns shots lindíssimos em filme de terror. Vocês vão pegar o jeito rapidinho quando vocês começarem a fazer esses estudos direto do screenshot de filme. Não tem nenhum macete específico, de novo, é só a gente mexer no tonal, né? A gente vai fazer essa blocagem de pele mais escura, mas o estudo de filme vai te ajudar demais, é como que você faz essa transição do ambiente iluminado para o ambiente mais acinzentado, tá? Do ambiente mais iluminado para o ambiente mais escuro. Deixa eu tomar água, deixa. Tá tenso hoje. Gente, não briguem com a mod, ó. Comportem-se. Sula, boa noite. Vejo rios de defeitos em meus trabalhos, mas tenho muita dificuldade em encontrar onde estão os pergunta fora do tempo. O problema é falta de conhecimento técnico suficiente ou baixa autoestima gerando autocrítica? Ah, nossa. Peraí, deixa eu responder essa. Vamos lá. Olha, eu não tenho como te dizer exatamente o que é, tá? Eu tava vendo uma live do Marco Álvares e ele falou uma coisa muito importante que eu vou bater nessa tecla aqui também. Tem coisa que vocês não vão resolver com arte, tá? Tem coisa que a gente vai resolver com terapia. Então, não tenham medo de fazer terapia, não tenham medo de buscar ajuda. Terapia ajuda bastante. Eu fiz terapia durante muito tempo e é um antes e depois sensível, tá? Se tem coisa que você tá tentando resolver com arte e não tá dando certo, dá uma olhada se não vale a pena ir atrás de uma terapia, sabe? Porque vai te ajudar a resolver coisas que não tem como você resolver direto na arte. Agora, como artista, né? Sem o papo de terapia, como artista, a gente tem dificuldade de. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente vai atrás de praticar, de melhorar nossas referências, a gente vai ficando mais exigente. E quanto mais exigente a gente é, mais difícil é da gente se satisfazer. Mais difícil é da gente ficar tranquilo com o nosso próprio trabalho. A gente fica mais exigente, a gente quer que o trabalho fique melhor e é difícil lidar com isso. O meu professor de desenho, o Chris Oatley, na época, ele me deu a dica que é o seguinte, ó, a gente precisa fazer as pazes com essa frustração. A gente precisa entender que a gente é exigente sim e que essa parte da gente ser exigente não vai passar. Então a gente precisa fazer as pazes com esse nosso lado exigente, porque senão a gente não vai conseguir ficar satisfeito nunca. Então,
essa parte em que a gente se exige, ela é muito positiva. É por causa dela que a gente melhora. Se a gente não tivesse esse ímpeto, a gente não melhorava nunca. Problema é que ela quer sempre mais. Então a gente ficar satisfeito é difícil. Tenta ser um pouquinho menos neurado. Tenta comparar o você com você antigo, com você antes de você fazer os estudos. Que você vai notar a melhora, você vai notar a forma como a gente está progredindo. Vai ficar um pouco mais fácil de aplacar essa sensação. E de resto, é fazer as pazes com o fato de que essa sensação vai estar aí, provavelmente, grande parte da nossa vida. Certo? Bora. Bora fazer umas artes. Sula, você acha que render de pele com soft brush mais atrapalha que ajuda? Então, eu não acho que necessariamente que atrapalha ou ajuda. O problema não é esse. O problema do soft brush é que é muito fácil as pessoas acharem que tá sombreado porque fez um degradê e não ter feito todo o controle de bordas, transição de plano, sabe? Não ter colocado os detalhes do jeito que os detalhes precisavam estar. É muito fácil você achar que tá pronto com um pincel macio. Então, não é que ele atrapalha, é que você precisa saber o que você tá fazendo. Se você não tá fazendo toda a transição de planos, você tá só fazendo um degradezão e parece que tá finalizado, provavelmente não tá tão finalizado quanto você acha que tá. Então, pode usar o pincel macio, mas marca os planos. Marca os planos, marca as edges. Tem que ter edge dura, tem que ter transição de plano. Não é só degradê. O exemplo que eu posso te dar em relação a isso é o seguinte, ó. Quando a gente está fazendo uma área, em vez de você pensar essa área, né? Vamos supor que a gente está fazendo uma área curva. Em vez de você pensar nessa área como um degradê do escuro para o claro, você começa a pensar nessa área como planos. Ó. E cada vez que você muda de plano, você muda de tonal. Então tem um plano, 2 planos, 3 planos, 4 planos. E essas bordas são suaves. E isso faz a sensação da superfície curva. Mas você não pintou um degradê do claro para o escuro. Você pintou vários planos que tem transição entre eles. Essa mudança de pensamento, ela vai te dar pinturas melhores quando você estiver fazendo o desafio da sem cabeça que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Mas vai ajudar bastante quando você estiver pintando bochecha, por exemplo. Olha só. Deixa eu só exemplificar aqui. Esse plano aqui, ó, a gente tem um plano baixo, a gente faz a transição para cá, aí a gente desce, tem o músculo o músculo da mandíbula aqui, e aí a gente desce para fazer redondo aqui, ó, e embaixo da mandíbula, ó. Então, cada vez que a gente muda de plano, a gente muda de tonal. Cada vez que a gente faz uma dessas escadinhas aqui, ó, a gente tem tonais diferentes. Se você só pegar e fizer um pincelzão macio aqui assim, ó, tudo que você fez foi um degradê. Você não fez mudança de plano. E para a pintura ficar acreditável, você precisa fazer essas mudanças de plano aqui. Faz um pouco mais de sentido? Bora. Deixa eu começar a pintar em cima da linha pra gente começar a ter um resultado um pouquinho mais claro. O que mais? Sula, quando se pinta pele pálida, ainda mais com maquiagem, como fica essa variação? A pessoa comentou sobre, tipo, pessoa gótica, sabe? Sim. Olha, quando a pessoa tá com muita maquiagem, quando a gente tá com uma pele. Quando a gente tá com aquela base bem marcada, quase some a variação. Tá? Quando passa muita base, quase some tudo mesmo. Então eu costumo trabalhar mais só com subsurface scattering, porque esse continua aparecendo. Esse continua marcando a pele. Mas essas zonas de cor do rosto costumam sumir tudo. Então, dá uma olhada na sua referência, dá uma analisada. Porque vai ajudar você a fazer essa decisão de como que marca isso aí, sabe? Mas maquiagem muito pesada costuma sumir com muita dessa variação. É engraçado porque tem dois tipos de maquiagem, né? Tem a maquiagem que passa a base e some tudo.
e tem o pessoal que faz maquiagem pra marcar mais, que faz a bochecha mais marcada, a ponta do nariz mais marcado. Então depende da maquiagem. Tem que dar uma olhada com referência mesmo. Hum, Faz a maquiagem por cima da pele ou altera na cor de base? Eu costumo alterar a cor de base já. É. Na hora que eu faço a blocagem, eu já tô tentando pegar muitas dessas variações que a gente tá comentando. Então, inclusive, a forma como eu bloqueio aqui hoje não é como eu costumo bloquear normalmente. Eu costumo separar primeiro sombra e luz. Uma cor para sombra, outra cor para luz, faz a transição entre as duas e aí começa a bloquear os detalhes, sabe? Mas eu tento ir bem direto ao ponto quando eu tô fazendo estudo direto na cor. Então eu já bloco direto no tom de base já. Sula, como você escolhe as cores e tons para garantir que um personagem e cenário recebam a mesma iluminação? É, vamos voltar lá no nosso círculo cromático. Olha só, quando a gente está lidando com uma iluminação, por exemplo, a nossa iluminação aqui, ela é uma iluminação branca. Então a gente está com um tom de pele bem laranja avermelhado. Quando a gente passa em direção ao branco, a gente está indo em direção ao frio. A gente está indo em direção ao cinza. Então, olha só, quando a gente compara essa cor aqui, a gente tem a cor base, e aí a gente compara com a cor da luz, olha como é que ela ficou desaturada. Olha como é que ela se move da direita para a esquerda. Ó, olha como é que é bem desaturado mesmo, ó. Quase encostado lá no cinza. Então, a gente está indo nessa direção. Isso aqui é uma luz branca. A luz branca, ela vai parar aqui no meio, né? Ou, dependendo de como for, ela vai passar em direção ao azul, se ela for uma luz fria mesmo. O que você vai fazer quando você for sombrear o resto da cena é que a sua cena toda vai tender para o branco. Você vai fazer um objeto avermelhado, a luz vai tender para o branco. Você vai fazer um objeto amarelado, a luz vai tender para o branco. Você sempre vai na mesma direção. Como a gente está indo em direção ao cinza, a gente vai sempre pro centro da rodinha. Faz sentido? Se a gente estivesse trabalhando com uma luz azul, aí a gente ia, ó. Se a gente estivesse trabalhando com a luz azul, o vermelho iria na mesma direção, ele ia acinzentar. Mas aí quando a gente fosse fazer o rosa, a gente não necessariamente ia na direção do cinza, a gente pode ir na direção do roxo. Se a gente for fazer o amarelo, essa luz vai dar a sensação que a gente esverdeou, porque a gente está indo em direção ao azul. Aqui, a gente está indo em direção à nossa cor da luz. Faz sentido? Então, toda essa coisa de como que você organiza a paleta, ela é baseada em como que você navega o círculo cromático. Se a nossa luz fosse amarela, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Se a nossa luz fosse aqui amarela, ó, o nosso brilho ia em direção ao laranja. Agora o nosso rosa passa pelo cinza, ó. E o nosso objeto amarelo vai ficar mais saturado. Certo? Esse é um dos jeitos de pensar em paleta que dá um resultado bom. Lembrando que vai ficar mais saturado, mas ele vai ficar mais claro também. Ele está iluminado. Não pode esquecer disso. Sula, Oi. como o efeito do subsurface scattering se aplica a videogames? Ah, então, como eu disse, o Subsurface Scattering é um efeito de 3D. Ele foi um dos efeitos que o pessoal fez para fazer o 3D ficar mais realista. Hoje em dia tem Subsurface Scattering nos jogos em real time. Sabe, você joga um jogo com um gráfico mais realista e ele tá calculando o Subsurface Scattering direto no jogo. É massa de ver. Se você tiver a possibilidade de mexer com shader para você ligar e desligar os efeitos, você vê a diferença que o Subsurface Scattering faz. É bem legal. Mas ele faz exatamente isso que você está vendo aqui. Ele faz essa sensação de translucência na pele. É massa. Hum, Sula, alguma dica sobre iluminação na pele, principalmente em cores saturadas, estilo cyberpunk, por exemplo? Olha, cor muito saturada costuma sumir, costuma obliterar essas nuances, sabe? É,
Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo um exemplo aqui pra vocês. Ah, eu não sei. Essa minha luz ela é muito forte. Eu não sei se eu vou conseguir. Pera aí. Não, ainda funciona. Ainda funciona. Vamos lá. Olha só. Você tá vendo como é que meu rosto fica? Deixa eu botar grandão aqui pra vocês. Pera aí. Ó, eu tenho as bochechinhas rosinhas, né? Estamos aqui. Se eu colocar uma luz amarela na minha cara, olha como é que esse efeito diminui. Ainda tem um pouquinho de vermelho aqui, ó. Tá vendo? Mas isso aqui é de onde você tá vendo a outra fonte de luz. No geral, a luz super amarela, ela costuma obliterar um pouco esse efeito. Agora, olha que interessante. A gente tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, né? Olha como é que quando eu coloco a luz amarela, isso aqui parece muito mais azul agora. Porque a luz é contexto. Então, cor é contexto, né? Isso aqui agora parece mais o oposto do amarelo, então ele parece mais azulado. E onde você tá vendo a iluminação aqui, ó, olha o vermelhinho aqui, olha, aqui tá mais azulzinho, aqui tá mais vermelhinho. E onde tá a luz amarela mesmo, ó, fica bem amarelão. Faz sentido? Se vocês quiserem comprar um trem desse, comprar umas luzes coloridas na AliExpress, eu já tinha linkado uma das luzes que eu comprei. Ajuda demais a fazer esses estudos, a entender como é que essas coisas funcionam quando você vê o efeito acontecendo na sua frente. Certo? Bora pintar mais um pouquinho. Eu quero botar mais um pouquinho de vermelho aqui. O que mais? Sula, boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre glitter. Por exemplo, em uma pele, como você faria uma sombra de olho com glitter azul? Ah, olha, normalmente glitter você faz com ruidinho. Vamos fazer uma sombra de olho, vamos lá. Yay, maquiagem drag! Vamos lá. Ah, obrigado pelo sub. Vamos lá. O gato acordou. Se as coisas saíram do controle é porque o gato subiu em cima do teclado. Como eu vou fazer glitter aqui nessa sombra de olho? Normalmente eu pego um pincelzinho, meu pincelzinho de estrela. Ó, ele faz bolinhas. E a gente vem aqui e vai fazer escurinhos. Vai fazer um tapinha mais escuro. Ó, e vai fazer as mais claras. E aí eu pego um pincelzinho de detalhe e faço uns mais claros ainda. Principalmente na área, ó, de brilho. Aí, deixa eu botar mais um overlay aqui pra gente deixar isso aqui brilhante mesmo. Pincelzinho com ruído. Aumenta a saturação em volta do brilho, ó. Mas normalmente é assim que eu faço efeito de glitter nessas coisas, maquiagem, coisas do tipo. Certo? Espero que tenha respondido. Bora! Ah, Sula, eu estava estudando as artes do Zentin, Uhum. ou Zentin, não sei Zentin, como fala. sim. E tenho bastante dificuldade em como copiar a forma que ele pinta a pele. Ele usa bastante soft brush com poucos valores. Sim, Mal tem highlight e com muito subsurface scattering. sim. Quando tento criar algo parecido, fica bastante flat. Tem alguma dica? Olha, Zentin é um artista que eu mesmo já tentei fazer estudos dele. E eu nunca consegui chegar num jeito consistente de reproduzir o jeito que ele faz. É muito complicado. É bem complicado mesmo. A forma como ele estiliza, a forma como ele usa a variação de cor é muito única dele, sabe? Então, quando ele faz aquela pele extremamente desaturada, com algumas áreas muito saturadas, dá um efeito muito interessante e eu absolutamente não tenho ideia como replicar aquilo. A gente pode depois, na live, fazer um estudo do Zentin. Obrigado pelo sub. Fazer um estudo do Zentin que a gente sofre junto ao mesmo tempo.
Sula, eu tenho tido dificuldade para começar o processo de pintura. O resultado final tem me agradado, mas o início da pintura, a diferença é bem gritante. Uhum. Tem dicas de como começar a blocar melhor as cores? Olha, se você tá fazendo muito ajuste, o processo ainda tá muito selvagem, sabe? Primeiro, não tenha medo de continuar fazendo os ajustes, tá? Ele é parte do processo. Esses ajustes, esses lugares mais inesperados que a gente acaba indo fazendo a renderização, eles são parte do processo e não tenha medo de retocar as coisas. Dito isso, se você quer ficar um pouco mais eficiente e tentar ir mais direto ao ponto, eu recomendo você começar a fazer estudo de filme com tempo. Coloca 1h30 e tenta blocar a cena do estudo de filme toda. Vê o que acontece. Tenta fazer vários estudinhos de filme até você estar conseguindo consistentemente blocar a cena inteira em 1h30. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de ir direto ao ponto e na paleta que você quer quando você estiver conseguindo fazer esses estudos. Peraí, gato. Vai lá, filhote. Pronto, voltamos. Hum, Não, muito claro. Acho que é já mais por são aqui. 9, já são 9:08. A gente pode mandar pergunta fora do tema. Isso. Pode mandar pergunta fora do tema. Nós. Já falamos bastante assuntos do tema. Agora pode mandar pergunta fora do tema. Gente, eu não sou uma monstra. Só quero que vocês leiam o chat antes de mandar as coisas. Só isso. Pode ser pipoca também, pode perguntar pra Sula. Sula, qual é teu sabor de picolé preferido? É limão. Uhul! Ai, Sula, eu gostava tanto de ti. Não fale mal do picolé de limão. É brincadeira. Eu gosto do picolé de limão. Nossa, muitas tardes de calor regadas a picolé de limão, cara. Lá no Rio de Janeiro. Eu quero um pouquinho mais vermelho aqui, ó. Um Sula, pouquinho tu já mais. comeu melona? Já! Nossa, é muito bom. Oh, bom demais. Melona é show de bola. Ai, Nossa, é gente, muito bom. peraí, vocês se empolgaram. Um pouquinho. Obrigado. Ah, boa pergunta. Sula, tu quer Ah, anunciar o desafio das 100 cabeças no Discord? vou anunciar. Eu vou pedir ajuda vou pedir ajuda pros universitários pra gente anunciar. Beleza. Sula, eu te conheci pelo YouTube, adoro seu trabalho e adoro ver suas lives gravadas. A dúvida é, na sua opinião, é possível trabalhar profissionalmente com ilustração utilizando um iPad? Sim, Eu vi que mesmo no iPad 9 eu consigo criar arquivos de alta resolução. sim, você consegue. Pera aí, deixa eu catar um trem aqui, rapidinho. Sula, não é a Lois que usa iPad também? A Lois tem usado muito iPad. A Jana Schimmer também. Cadê? Ps, ps, ps. Pera aí. É nesse momento que a gente pega e reza pra imagem ainda estar no ArtStation. Pera aí. Momento de tensão enquanto eu tento encontrar a imagem. Obrigado! Obrigado pelo sub. Pera aí que eu tô tentando achar o trem aqui. Segura aí. Essa aqui, ó. Essa imagem da Anna Steinbauer, ela é Procreate. Vamos. Eu queria abrir ela maior, mas o ArtStation disse que não. Pera aí. Abre ela maior pra mim. Isso aqui, ó. Isso aqui é Procreate. Olha que absurda essa imagem. Então, dá pra produzir no Procreate? Dá. Pode ir tranquilo. Pode ir sem medo. Ah, cara, eu adoro tudo nessa imagem. Os pezinhos, o gato, o chinelo no chão, o detalhezinho da tinta em cima da mesa, tudo. Essa ilustração é muito bonita. Sula, Aham. tu não leu os beats que mandaram? Alguém Não, mandou beats. manda pra mim. Pera aí.
Eu não sei quem foi. Eu tô com muitas perguntas, eu não sei quem foi. O chat deu uma enlouquecidinha. Ai, meu Deus. Peraí. Ai, meu Deus. Peraí que eu perdi também. Gente, o link do Discord é só escrever Discord aqui, ó. Aí o link do Discord. Ai, meu Deus, chat, vocês estão muito doidos. Como que funciona isso aqui? Cadê? Bits, pronto. Sula, você deve lembrar, já me deu muita atenção em redes sociais contigo. Estou muito feliz de ver que você está fazendo livre. Abraços. Obrigado. Obrigado, Kira. Obrigada mesmo. Pronto. Yay. Eu juro que eu vou aprender a usar as ferramentas de. Isso toda semana. Desculpa, gente. Eu vou ver se eu abro uma stream no sábado e começo a futucar mais esses trens. Vocês me ajudam a entender como é que esse negócio funciona. Isso aqui é mais escuro, né? Bora fazer mais escuro. Sula, eu sei como artista nunca deve parar de estudar e aprender, mas teve um momento em que você virou e disse, ok, agora eu tenho que ganhar dinheiro com a minha habilidade ou algo assim. Me apaixonei por concept e esse realismo lindo, mas tô perdido. Olha, eu não tive esse momento porque quando eu comecei a estudar eu já estava trabalhando. Então, eu comecei a trabalhar porque eu mexia com Photoshop. Eu já contei essa história aqui, mas só para dar o resumão, quando eu comecei a trabalhar, quem mexia no Photoshop era um profissional raro. Então, durante muito tempo, eu fui muito mais operadora de Photoshop do que ilustradora. Eu fazia de tudo um pouco, desde que fosse no Photoshop, sabe? Desde que fosse essa especialidade, sabe? Que não tinha YouTube, não tinha tutorial de YouTube, então fazer as coisas era mais difícil. Então, quando eu comecei a estudar para trabalhar, eu já estava trabalhando na área, porque eu trabalhava com Photoshop, saca? Então eu não precisei ter esse momento em que chega, vou precisar ganhar dinheiro. Para mim foi um pouco o contrário, foi tipo, chega, eu quero ganhar mais, porque não me pagavam o suficiente só sabendo Photoshop. Então eu fui atrás de dar um ganho no portfólio e estudando para poder conseguir um salário melhor. Inclusive, vale a pena bater na tecla aqui de novo. Às vezes é melhor a gente começar trabalhando com outra área e gastar nosso tempo estudando, sabe? Do que necessariamente ficar com esse foco de só trabalhar com arte o tempo todo e pegar uns trabalhos que são cretinos de tanto que eles pagam mal. Então não tenham medo de conseguir trabalho em outras áreas, viu, gente? Se isso for dar apoio para os seus estudos. Não tenham medo mesmo. Deixa eu tirar. Sula, qual é o teu jogo preferido de 3DS? De 3DS? Ai, meu Deus. Eu não joguei muita coisa de 3DS. Pois é. Pensa aí, Sula. Ai, meu Deus. Eu vou responder o Persona Kill, porque foi o que eu mais joguei no 3DS. Persona Kill foi divertido. Sula, existe algum organizador de brush que nem existe organizador de fonte? Tem um plugin chamado Brushbox que você consegue organizar os seus brushes. Mas eu não uso porque hoje em dia, se você clicar e arrastar os brushes, ó, se eu pegar esse brush, clicar e arrastar, ele muda de lugar. Então, hoje em dia eu mantenho organizado direto no Photoshop. Se seu Photoshop for recente o suficiente, você não precisa do plugin para organizar brush. Se ele não for recente o suficiente, procura pelo Brushbox, que ele é muito bom. Sula, qual foi a artista que tu abriu ali? Era Ana alguma coisa? Ana Steinbauer. Deixa eu jogar o link dela no chat, peraí. Ah, muito obrigada. Sula, quando eu vou colorir tons de pele, eu sempre dou um zoom bem próximo. O mais próximo. Não, peraí. É isso. O tom de pele dos meus desenhos eu faço sempre um zoom bem próximo possível. Tá incorreto? Olha, incorreto não, mas eu prefiro fazer a blocagem sem zoom.
A gente não pode, em momento nenhum, perder noção de que a gente tá pintando o todo. A gente nunca tá pintando só os detalhes, a gente sempre tá pintando o todo. Pintar os detalhes é só quando a imagem tá realmente pronta. Então, cuidado para não dar zoom cedo, muito cedo, e você acabar renderizando um detalhe na cor errada porque você não tinha blocado a cor no lugar certo ainda, sabe? Faz sentido isso? Sula, em uma palestra que fui, o artista palestrante mencionava que não olha outras ilustrações de jeito nenhum e só usa fotos como referência. Isso tem alguma serventia? Pro artista deve ter. Olha, eu até entendo a coisa de tentar manter o seu processo puro, mas eu não sei se eu concordo muito com isso não. Mas isso é muito pessoal, galera, tá? Isso não é a questão de ter certo ou ter errado. Isso não é uma questão de falar que tem essa regra e sigam essa regra. Não é isso. É que pra mim, como eu não tô tentando fazer um negócio hiperrealista, né? Como eu faço muita coisa estilizada, pra mim interessa muito a solução gráfica que outros artistas tiveram pra chegar naquele resultado. Então, pra eu entender essa solução gráfica, pra eu entender essas decisões, eu precisei estudar as decisões que foram tomadas. Então eu tenho que estudar outras ilustrações. Se você vai trabalhar só com coisas mais realistas, faz sentido você se manter só nas referências de foto, sabe? Mas se você vai trabalhar com coisa um pouco mais estilizada, pra mim é natural que você vai atrás dessas soluções gráficas que outros artistas tiveram também, sabe? Não faz sentido você se prender só nas referências fotográficas quando você tá procurando uma coisa mais estilizada. Às vezes, a solução, a referência que você tá procurando não tá na foto, sabe? Ela vai estar na forma como uma pessoa renderizou uma nuvem, na forma como você renderizou uma montanha, sabe? E não necessariamente na montanha de verdade. Faz sentido isso? Uhum. Sula, você eu tava comentando respondendo uma pergunta aqui do olho de dragão que tu pintava todo ano. Aham. Perguntaram se tu fazia um antes, tipo, refazia teus desenhos antigos. Sim, eu tinha esse olho de dragão que eu refazia todo ano pra ver como é que eu tava. Tá no DeviantArt, se vocês procurarem ainda. Chama literalmente Dragon Eye lá. Se vocês procurarem por Dragon Eye Sulamun, vocês vão achar um tanto. Eu acho interessante refazer peça antiga, mas eu não tenho tanto saco pra refazer peça antiga quanto eu já tive, sabe? Então eu não faço muito mais. Mas é um exercício super legal de fazer, viu? Se vocês tiverem afim de fazer, não tenham medo de fazer, porque ele é um exercício muito bom. Ahn, Sula, como utilizar o aprendizado de um curso de CorelDRAW em algum estudo conjunto no Photoshop barra estudo normal? Olha, eu não sei se o CorelDRAW vai ter tanto. Faz muitos anos que eu não uso o CorelDRAW, galera. Eu não tenho ideia de como é que tá o CorelDRAW hoje em dia. Mas CorelDRAW era um programa de vetor. Eu não sei se tem muito a ver o que a gente estuda em vetor. CorelDRAW traduziria melhor para o Illustrator, por exemplo, do que para o Photoshop. Então, não sei se tem muito como aplicar as coisas do CorelDRAW em pintura, não. Até deve ter, eu que não tô enxergando, entendeu? Vou pedir desculpa essa aí, que essa aí eu vou ficar devendo. Sula, quanto flow e opacidade você usa nos brushes texturizados? Eu sinto que os meus perdem a textura dependendo disso. Eles perdem textura mesmo. Olha, a forma como meus pincéis está salvo, ele já tem flow e opacidade salvo direto no pincel. Por exemplo, ó, esse aqui tá com 49%. Esse aqui vai estar com 100%. Esse aqui vai estar com 40%. Então, dependendo do pincel, já vem com um setting embutido já. Eu não edito isso por pincel, não. Eu deixo acontecer pela ferramenta mesmo, a forma como a ferramenta está calibrada. Eu não costumo editar muito isso aí, não. Eu sei que tem um pessoal que mexe bastante nisso na mão, mas eu só tenho os pincéis salvos já com opacidade e com flow corretinho. Não.
Pera, esse pincel aqui. Sula, durante o estudo de filme é necessário seguir exatamente o que estamos vendo ou podemos ter um pouco de liberdade para deixar algumas coisas nossas no estudo, como linhas de esboço, por exemplo? Olha, depende da sua finalidade. Se você estiver fazendo um estudo de precisão, não vale a pena. Mas se você estiver fazendo um estudo só consigo capturar o mood da cena, consigo capturar o uso de cor, pode deixar linha, divirta-se. Sabe? Não esqueça que cada estudo que você faz tem uma finalidade. Se pergunta qual é a finalidade do estudo, e aí você vai ficar claro se você pode fazer essas edições ou não. Sabe? Mas no geral, pode sim, sabe? É só nos estudos de precisão mesmo que a gente vai tentar manter a coisa mais próximo possível do que você tá vendo. Gente, a última pergunta foi a da Carmack, tá? Sula, quanto em média um artista experiente em ilustração consegue ganhar no Brasil? Dá para viajar fora todo ano? Pagar facul pros pet? Olha, eu acredito que sim. A quanto que você faz com ilustração varia demais, galera. Varia demais mesmo. Eu acho. Eu tenho como te passar uma média dos valores que eu conheço, tá? Mas é alguma coisa entre. Do pessoal que eu sei, alguma coisa entre 5 mil por mês e 300 mil por mês, já ouvi falar de tudo, tá? Então depende muito de quem você é, depende dos projetos que você está pegando, depende do tipo de coisa que você está vendendo. No final, teve muita gente fazendo muito dinheiro com NFT, por exemplo, sabe? Então isso varia demais mesmo. Eu te digo que fazer um salário de 10 mil por mês é bem acreditável, é bem dentro do que a gente, do que é possível fazer, tá? Isso envolve em trabalhar para empresa, isso envolve em trabalhar para estúdio, talvez, tá? Mas é possível de fazer. Eu faço um pouquinho mais que 10 mil por mês, eu acho que eu tô entre 16 e 20 mil por mês, por aí, sabe? E trabalho com ilustração e com dar aula, sabe? Então, o que eu posso te dar com certeza são os valores que eu faço. Varia um pouco porque é freelancer, né? Mas dá para ficar por aí. Então, dá para viver tranquilo, dá pra pagar as contas, dá pra comprar bonequinho, dá pra pagar a faculdade pros pets. Peraí, deixa eu abrir a porta pro gato que ele tá tentando. É isso. Posso passar a próxima? Pode. Sula, como eu poderia resolver o problema de um desenho se parecer com algum que você já fez? Tem alguma dica? Olha, Tipo, seu desenho, eu acho que vai ser repetido. o desenho fica repetido, né? Muda a câmera, faz thumbnail, faz thumbnail é bom. Quando a gente começa a fazer muito retratinho, personagem de pé, fica tudo parecido, sabe? Então começa a fazer thumbnail, começa a pensar na cena como um todo, começa a colocar mais objetos, começa a colocar personagem interagindo com objetos. Pra mim faz muito sentido. O jeito que a gente estuda arte, que pra mim dá mais resultado, é você ir aumentando a complexidade do que você tá fazendo aos poucos. Você tá fazendo muito retrato, tá ficando tudo muito igualzinho? Vamos fazer cena, vamos começar. Começa simples. Você tá fazendo personagem de pé? Ótimo. Agora faz o personagem sentado. Agora sentado com a mesa. Agora sentado com a mesa que tá perto da janela. Agora, saca? Vai aumentando a complexidade aos poucos, que você vai começar a lidar com todos esses elementos muito melhor e a sua imagem vai parar de ser repetida. E o lance de fazer ele sentado e fazer ele sentado progressivamente mais complexo, presta atenção. Se você tá no consultório de dentista esperando uma consulta, você tá nervoso de um jeito X. Se você tá sentado fazendo um vestibular, você tá nervoso de um jeito Y. Você consegue passar esses dois nervosos diferentes? Você consegue passar a diferença da pessoa sentada fazendo vestibular para uma pessoa sentada em casa, jogada, comendo pipoca e assistindo Netflix? São duas ilustrações completamente diferentes e a gente pode descrever ela como pessoas sentadas. Então, começa a explorar esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa. Começa a contar uma história pra gente. Não é só quero fazer uma imagem bonita. Quanto mais rápido a gente escapar do quero fazer uma imagem bonita, mais variada vai ficar o seu portfólio. Certo? Nós. O que mais?
Ah, Sula, é importante trabalhar o sentido do pincel na pele. Vejo muitas imagens com rostos cobertos por linhas e setas de como o pincel deve caminhar pela pele. Olha, complicado. Eu acho que em algumas disciplinas deve fazer bastante diferença, tá? Mas eu pessoalmente não faço isso não, sabe? Eu vou pincelando até ficar bom. É, com certeza tem algumas disciplinas em que você é super eficiente, que você. O Sargent, por exemplo, é um cara que conseguiria pintar um rosto com 30 pinceladas. 30 pinceladas contado, sabe? No notebook ele, você contar cada pincelada e com 30 ele tem um rosto finalizado. Mas não é a forma como eu trabalho. Então eu vou te dizer que para alguns jeitos de pintar até deve importar, mas não é o jeito como eu trabalho. Sula, como você define o brilho da pele no olho sem deixar ela parecendo que está chorando? Ah, nossa, aquele brilhinho aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Aquele brilhinho safado aqui, ó. É só não fazer muito grande. Se você faz muito grande, parece que a pessoa tá com. Ó, se você faz ele muito grande, parece que a pessoa tá com água no olho. Não é ideia. Faz ele pequenininho. Ó. É só uma umidadezinha mesmo. Eu quero fazer uma sombra safada aqui, peraí. Isso. Aí a gente vai pegar aqui. Pode passar pra próxima. Sula, estou tendo dificuldades para lidar com sombras de oclusão, principalmente no rosto, onde procuro mais detalhes nas transições. Uhum. Enquanto vou renderizando a oclusão, do nada aparece line art perdida e eu estendo demais ela. Existe forma de como lidar com isso ou apenas praticar com mais cuidado? Tenta manter o seu layer de esboço numa opacidade mais baixa. Tem alguns jeitos, tá? De você integrar o line art na pintura sem causar tanto choque. Olha só. Esse line art que eu tô usando aqui tá com a linha preta bem marcada. Deixa eu trazer ele para cima. Ó, linha preta bem marcada. Um dos jeitos que eu posso fazer para aliviar isso aqui, eu vou colocar a modo de camada em linear burn, tá? E vou trocar o tom da pele, o tom da linha, para um laranja super clarinho. Olha como é que de repente a linha começou a integrar na pintura. Ó, fica sutil, mas fica muito bom. E agora pintar por cima dessa linha tá muito mais fácil. Se ficar um pedaço aparecendo, não vai me dar problema. Então esse é um dos jeitos que eu gosto de lidar com line art, sabe? Que ele fica, eu posso deixar ele em cima do negócio e só tirar ele no final, que ele normalmente não é intrusivo e se ficar um pedaço aparecendo não tem problema. E hoje os gatos tão intensos. Tem mais um gato querendo entrar. Eu não sei se eu vou abrir pra gato ou não. São 9h30. Tu quer responder alguma 9h30. pergunta ou quer encerrar? Pode fazer mais uma, vamos lá. Vamos, Sula, vamos. como começar a estudar essas soluções gráficas de outros artistas? É muito comum os artistas recomendarem estudos, mas nunca sei como/onde começar. Olha, você tem um artista que você curte o trabalho? Você tem um artista que você gosta do resultado? Literalmente bota do lado e tenta copiar. Você sabe essa análise que a gente fez? Que eu tentei fazer um caminho de como que a gente pinta a pele em cima do círculo cromático? Você consegue criar regrinhas de como estão acontecendo as estilizações que você gosta do mesmo jeito? Por exemplo, toda vez que a gente vai fazer uma quina, em vez da quina ser assim, ó, em vez da quina ser assim, a gente faz a quina um pouquinho mais pontudinha. E isso aqui vai acontecer no line art todo. Como é que o line art vai ficar? Isso é um estilo que você curte? Isso é uma regrinha simples que dá uma diferença grande no line art, saca? Então, à medida que você for fazendo os estudos, tenta dar uma olhada se você encontra essas regrinhas, essas formas de estilizar. Do tipo, esse artista sempre faz a luz do jeito X, ele sempre usa cor do jeito Y, sempre faz o rim de saturação, né, do jeito H. E
a partir do momento que você começar a entender isso como ferramentas, você vai começar a aplicar isso no seu trabalho de forma que ele se integre e você consiga o resultado que você quer. Então, é por isso que a gente faz essa análise. A gente não está copiando só para copiar. A gente está tentando entender como que a pessoa está filtrando a realidade para chegar naquele resultado. Então, se você conseguir criar esses guias, você consegue replicar no seu trabalho depois. Certo? Você tem, inclusive, ideias de como criar suas próprias regrinhas depois. Começa a fazer um pouco mais de sentido. Que tipos de estilização que você está procurando para você colocar no seu trabalho. Tranquilo? Eu acho que com isso fomos, né? Tá na nossa hora. Quer fazer raid? Vamos fazer raid? Faz tempo que a gente não faz raid. Uhum. Vocês têm sugestão? Gente, a live começa às 8, sim. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha feito sentido esse monte de bobagem que eu falei hoje. Vocês têm alguma recomendação aí pra gente raidar, gente, ou nem? Obrigado pelo sub. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Pra que a gente vai fazer raid? Vamos ver quem tá online. Pera aí. Não, Twitter não. O Twitch me recomenda tu mesma. Ué, Pois é. Não tem muita gente online hoje. Vocês têm alguém pra recomendar, galera? Marigota de aniversário. Marigel. Mari J Pode de ser? aniversário? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá dar uma visitada no Vamos pessoal. lá. Então, gente, beijo pra vocês. Boa noite. E até semana que vem. Tá bom? Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.